Você sabia que o São Paulino Rodrigo Nestor está na mira de um clube da Premier League e que o Corinthians tem negociações avançadas para vender um meia para o futebol mexicano? No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora repercutir essas duas informações exclusivas. Quero te falar sobre a matemática rumo ao título pro Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, depois da vitória mais uma, agora contra o Grêmio. Vou te contar também sobre a situação delicada do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que foi acusado pelo Ministério Público de gestão fraudulenta. Vou falar ainda sobre Jorge Jesus, que está levando um zagueiro que era pretendido por São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Trago também informações, detalhes e novidades sobre a minha Portuguesa, sobre o Cruzeiro, sobre o Atlético Mineiro, além de Botafogo e Curitiba muito perto da Série A. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, dois rápidos pedidos. Primeiro para você deixar like no vídeo, depois para se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa a notificação, assim você é avisado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou programa do Nicola, tem mais um vídeo à tarde e o programa marcado para 7 horas da noite ao vivo. Bora começar o vídeo, não sem antes lembrar que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E nessa quinta-feira, acessando o site da 1xBet, vou deixar o link no comentário fixo, você vai ter a oportunidade de apostar num jogo muito legal e com odds maravilhosas. Guarani e Vasco se enfrentam a partir das 7 da noite no Brinco de Ouro da Princesa, jogo importantíssimo para os dois times na briga pelo acesso. E as odds desse jogo são espetaculares, a vitória do Guarani pagando R$ 2,46 para cada real apostado, o empate pagando R$ 3,20 e a vitória do Vasco pagando R$ 2,97. Se você não sentir firmeza em nenhuma dessas três apostas, que tal apostar em ambas as equipes marcam, pagando R$ 2 para cada real apostado? E se você ainda achar que um dos dois times não vai marcar, você pode apostar em ambas as equipes não marcam, pagando R$ 1,77. Só para lembrar, o apostador iniciante da 1xBet que perder tem até $10 devolvidos pela casa, e se você usar o cupom Nicola, você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bora começar o vídeo com um giro de notícias, e a primeira notícia é triste, pelo menos para mim. A Portuguesa foi eliminada na noite dessa quarta-feira da Copa Paulista, derrota por 3-1 de virada para o Botafogo em Ribeirão Preto. A Copa Paulista era a última chance que a Portuguesa tinha de disputar a Série D, a quarta e última divisão do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Com a eliminação, a Portuguesa não terá calendário nacional em 2022. Vai disputar a segunda divisão do Paulista e vai ter de se contentar com a disputa da Copa Paulista da próxima temporada. Um enorme tiro no escuro a partir de agora. Bora falar também sobre Fred, ex-centroavante de Cruzeiro e Atlético Mineiro, hoje vestindo a camisa do Fluminense. O Fred tenta na justiça cobrar 23 milhões de reais do Cruzeiro. Só para te explicar essa história, no fim de 2017 ele trocou o Atlético Mineiro pelo Cruzeiro e ignorou uma multa prevista no contrato no valor de 10 milhões de reais para que ele não fosse justamente para o grande rival. O tempo passou, esses 10 milhões se transformaram em 23 milhões de reais, a justiça já intimou o Fred a fazer o pagamento ao Atlético Mineiro e o Fred agora está tentando fazer com que o Cruzeiro seja responsável por pagar esses 23 milhões de reais, até porque na época da transferência os dirigentes do Cruzeiro asseguraram que o Fred não teria de arcar com essa grana. Enfim, você já se imaginou na pele do Fred tendo de pagar 23 milhões de reais a um antigo empregador seu? Enfim, coisas de quem ganha muito dinheiro, bem diferente da gente, certo? Bora contar também que Curitiba e Botafogo estão muito perto do acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Curitiba venceu o Operário por 3-1 na noite dessa quarta-feira em casa, foi a 61 pontos, se manteve na primeira colocação da Série B e precisa de apenas 3 pontos nos 5 jogos que ainda restam. Uma vitória nos últimos 5 jogos para selar matematicamente a classificação. Os matemáticos, os especialistas, dizem que com 64 pontos a vaga está garantida. Hoje o Coxa tem 10 pontos de vantagem para o CSA, que é o primeiro time fora do G4. Já o Botafogo fez 1-0 no Confiança, jogo no Rio de Janeiro, pulou para 59 pontos e está a 5 da conquista da vaga. Os dois times muito próximos do retorno à primeira divisão.
Bora falar agora sobre o Jorge Jesus, técnico super pretendido por torcedores do Flamengo e até por alguns na seleção brasileira. Eu sou um que defenderia, em caso de demissão do Tite, a contratação do técnico português. Pois saiba que o JJ está muito perto de levar um zagueiro da Chapecoense. Thiago Kozer, já ouviu falar? Só 17 anos de idade, ele tem uma única partida pelo time principal. Foram 16 minutos em campo, mas mesmo sem fazer sucesso no time de cima, ele já chama a atenção de vários clubes no Brasil e no exterior. Recentemente foi procurado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Os 4 clubes acabaram esbarrando na pedida bastante alta da Chapecoense. E o Bruno Andrade, jornalista do UOL, informou que o Benfica está muito perto de contratá-lo por 1.400.000 euros ou 9.200.000 reais. Valor bastante alto se você considerar que trata-se de um atleta de apenas 17 anos de idade e que atua como zagueiro. Fui checar essa história e me confirmaram que o acordo está muito perto de ser selado. O jogador deve se mudar para Portugal a partir de janeiro, só depois de completar os 18 anos de idade, num primeiro momento para jogar no time B, para, num futuro não muito distante, se integrar ao time principal, se juntando a outros 2 zagueiros brasileiros. O Lucas Veríssimo, ex-Santos titular absoluto e jogador da seleção brasileira, o Morato, atleta que deixou o São Paulo, foi para o Benfica B e também se tornou titular na atual temporada. O Morato era jogador do São Paulo. Bora te explicar agora o que está acontecendo com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que tem mandato só até dezembro e vai tentar, é o grande favorito, a reeleição no rubro-negro. Nesta quarta-feira, a Justiça aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal e instaurou uma ação penal contra o presidente rubro-negro. O motivo? Gestão fraudulenta. Nada tem a ver com o Flamengo, é bom que se diga, mas o Landim e outras 3 pessoas foram denunciadas. Elas eram representantes das empresas Mari e Mantic e são acusadas de terem lesado os fundos de pensão Funsev, Petrus e Prev. Todos têm 10 dias para apresentar sua defesa antes dos próximos desdobramentos. Landim pode parar na cadeia? É uma das possibilidades. O quanto isso afetará o processo político dentro do Flamengo, o processo de eleição para a definição do próximo presidente? Não fosse por isso, e a chance do Landim ganhar era muito grande. Por toda a condição financeira alcançada pelo Flamengo, o rubro-negro vai fechar a temporada com receita superior a R$1 bilhão, além de toda a capacidade esportiva, é um dos times mais fortes da América do Sul. Mas precisamos acompanhar cenas desses próximos capítulos que envolvem a justiça para saber se isso pode ou não ocasionar problemas para o Landim na eleição no Fla. Se você gosta de informação exclusiva, aqui vai a primeira desse vídeo. Rodrigo Nestor, jogador do São Paulo, está na mira de um clube da Premier League, o campeonato inglês. Informação que foi confidenciada por um dirigente do São Paulo. Ainda não há uma proposta oficial, mas um representante desse clube inglês afirmou ao São Paulo que esse clube estuda fazer uma proposta para os próximos dias. O perfil do jogador, o estilo de atuação, a forma como ele se comporta em campo e o comportamento também fora de campo, tudo isso já pesou de forma favorável para que o Rodrigo Nestor se mude em janeiro da próxima temporada no futebol brasileiro para a Inglaterra. Repito, não há uma proposta oficial, o São Paulo aguarda por essa oferta ainda no mês de novembro. O primeiro contato entre os clubes foi para tentar entender as condições do negócio, quanto o São Paulo gostaria para negociar o Nestor, quais seriam as formas de pagamento, qual o percentual que o São Paulo abriria mão. Nesse momento, o São Paulo tem 100% dos direitos econômicos do Nestor. O contrato foi prorrogado recentemente em abril. Você vai lembrar que o São Paulo teve enorme dificuldade para conseguir a extensão do vínculo, mas renovou até dezembro de 2024 e estabeleceu uma multa rescisória de 40 milhões de euros. Não consegui apurar quanto o São Paulo pensa em pedir caso essa proposta se confirme, mas no mínimo serão 10, 12, 15 milhões de euros. Imaginando que é um atleta de 21 anos de idade, extremamente promissor. O Nestor se tornou titular do São Paulo recentemente. Na atual temporada, soma 48 jogos, 1 gol e 6 assistências. Rogério Ceni recentemente disse torcer para que o São Paulo não precise negociar seus atletas formados na base. Mas 1, 2 ou até 3 jogadores devem ser negociados. Se aparecerem propostas, São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Agora com mais uma informação exclusiva que daqui a pouco vai repercutir em vários outros portais, sites, redes sociais. Espero que deem um crédito. O Corinthians está muito perto de vender Ângelo Arauz, meia chileno, para o Necaxa do México.
proposta está na mesa do Corinthians, faltam pequenos detalhes burocráticos para que o anúncio seja feito. Arauz está completamente fora dos planos do Silvinho. Nos últimos 3 meses, o meio atacante só esteve em campo um único minuto. A oferta que o Corinthians tem em mãos do time mexicano é de US$ 1 milhão ou 5,5 milhões de reais. Confesso que não sei qual o percentual que o Necaxa topa ficar a partir dessa oferta de US$ 1 milhão. Duvido que seja 100% do negócio, até porque o Corinthians, quando o comprou da Universidade do Chile em 2018, desembolsou US$ 4 milhões por 100% dos direitos econômicos. É bem verdade que o dólar se valorizou desde então na oportunidade. US$ 4 milhões equivaliam a 17 milhões de reais. Nesse momento, US$ 1 milhão está valendo pouco mais de 5,5 milhões de reais. Como o Arauz não tem sido utilizado, está completamente fora dos planos. Já foi inclusive até emprestado para Ponte Preta e mesmo assim não conseguiu vingar. Os dirigentes do Corinthians já topam negociá-lo, mesmo aceitando a possibilidade de um prejuízo. A verdade é que o Corinthians o comprou muito mal. Havia acabado de vender o Rodriguinho por pirâmides e usou boa parte dessa grana apostando que o Arauz seria a solução dos problemas. Isso nunca se confirmou. 61 partidas desde que ele foi comprado, um único gol marcado. Nessa temporada foram 18 aparições, todas no início da temporada. Sob o comando do Silvinho, o Arauz tem pouquíssimo espaço, para não dizer nenhum. Só para completar, vale a lembrança de que o Corinthians, assim como o São Paulo, também precisa negociar atletas o mais breve possível para tentar ajudar no fluxo de caixa. A previsão orçamentária do Corinthians indicava a necessidade de quase 100 milhões de reais em vendas de jogadores para o exterior. Bora fechar o vídeo falando sobre o Atlético Mineiro cada vez mais perto do título do Campeonato Nacional. Tenho contado para vocês que para mim o Atlético já é campeão. Depois do empate do Flamengo com o Atlético Paranaense na terça e da vitória do Atlético Mineiro contra o Grêmio nessa quarta, a coisa ficou ainda mais real. Vitória por 2-1 bem apertada. O Atlético até saiu na frente com o gol do Zaratio. O Grêmio, que já havia criado as melhores oportunidades, chegou ao gol do empate com o Campas e numa cobrança de pênalti do Vargas, que havia acabado de entrar. O Atlético definiu o placar de 2-1 a seu favor, 12ª vitória em 14 jogos como mandante. Com o resultado, o Galo pulou para 62 pontos na tabela de classificação, tem 10 pontos a mais do que o vice-líder Palmeiras. Atlético e Palmeiras têm o mesmo número de jogos e o Galo tem 12 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. É bom lembrar que o Flamengo tem 2 partidas a menos do que o Galo. De qualquer maneira, ainda que o Flamengo vence esses 2 jogos a menos, o Atlético ainda teria 6 pontos de vantagem. Depois da partida, o Cuca, que admitiu ser fã dos números e que pensa toda hora na matemática, ele abriu o jogo. Quanto o Atlético precisa para ser campeão? Nas contas do Cuca, se o Galo bater 75 pontos, conquistará o título depois de 50 anos. O Galo conquistou o primeiro título do Campeonato Brasileiro em 1971 e nunca mais conseguiu ser campeão desse torneio. Se o Atlético hoje tem 62 pontos e a meta é bater 75 pontos, restam 13 pontos para o Galo. 4 vitórias e um empate. Tudo isso nas últimas 9 rodadas que restam. Ou seja, o Atlético ainda poderia perder 4 jogos, baixando bastante o seu percentual de aproveitamento, que ainda assim não perderia o título. 4 vitórias e um empate para um time que tem 72% de aproveitamento é algo bastante factual. O Atlético, que inclusive tem os 2 próximos jogos dentro de casa, enfrenta no domingo o América e na sequência o Corinthians. Se vencer esses 2 jogos, vai ficar ainda mais perto da conquista super importante. Quero contar também que a vitória dessa quarta-feira teve o maior público do Atlético no novo Mineirão. Foram 56.624 torcedores, ultrapassando por um pouquinho o público da final da Libertadores de 2013, quando 56.557 torcedores estiveram no estádio. A grande diferença está na receita. Nessa quarta-feira, a receita bruta foi de R$ 1.700.000. Em 2013, a decisão garantiu 14 milhões de reais os preços dos ingressos. Por ser uma final de Libertadores, na oportunidade eram muito mais caros do que os atuais. Bora falar sobre o outro lado. Se no Atlético Mineiro tudo vai bem, no Grêmio a coisa está bem preocupante, apesar do bom jogo feito pelo time de Wagner Mancini. O Grêmio conseguiu dominar as ações em boa parte do jogo, mas parece aquele time fadado ao rebaixamento, tamanho azar. Borja colocou 2 bolas na trave, perdeu um gol incrível, teve gol anulado, enfim, uma série de coisas conspirando contra o Grêmio.
Tricolor que nos últimos 10 jogos tem só 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, aproveitamento de apenas 23% dos pontos. Para piorar, o Grêmio completou 150 dias no Z4 e tem 16 derrotas nas 28 partidas que já fez no Campeonato Brasileiro. E esses 16 resultados negativos já fazem do Brasileirão de 2021 a campanha com mais derrotas na história do Grêmio no Campeonato Brasileiro, se igualando ao ano de 2011. O grande lance é que o Grêmio ainda tem mais 10 jogos por fazer e certamente vai perder mais. Essa temporada vai ficar marcada como a temporada em que o Grêmio mais perdeu no Campeonato Brasileiro. Para não cair, o Grêmio, que é o penúltimo colocado, 7 pontos atrás do Bahia, vai precisar de 6 vitórias em apenas 10 rodadas. Até agora, em 28 jogos, o Grêmio só conseguiu 7 vitórias. Vai precisar de um aproveitamento muito melhor do que na comparação com o restante do Brasileirão. A curiosidade é que o Grêmio, para fugir do Z4, vai precisar de uma campanha melhor do que a que o Atlético precisa para ser campeão brasileiro. Queria que você usasse o espaço para comentários para dizer se o Galo já é campeão e se o Grêmio será rebaixado. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like, quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra um pouquinho mais tarde com o vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Combinado? Abraço, tchau, tchau.